do Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículo 21. Marcos 15, 21. Coloca na revista corrigida, por favor. Obrigado. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz que com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, como os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E à hora 9 Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isto é, traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: eis que chamam por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirava, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras pessoas que tinham subido com ele a Jerusalém. Feche seus olhos rapidamente, oremos ao Senhor. Pai querido, nós te bendizemos por esse momento em que a tua palavra é lida nessa noite. Que essa palavra venha a ser ministrada a cada coração por intermédio do teu Santo Espírito. Que a tua voz fale ao nosso íntimo e que nós possamos ser alcançados pela tua graça mais uma vez nesse lugar. Meu Deus, honra cada vida que aqui veio, dê a elas a chance de te ouvir, porque esta é a voz que interessa, a voz do trono da graça. Fala conosco, meu Pai, é o que nós pedimos, e pela certeza da tua resposta te agradecemos em nome de Jesus. Tema dessa mensagem de domingo de Páscoa: aos pés da cruz.
Não existe símbolo maior para a Páscoa do que a cruz. Não existe marca maior para a Páscoa do que o sangue. Sangue derramado para dar vida a todos nós. Nesse texto aqui, nós temos o momento da crucificação. Aqui há um relato do acontecimento mais importante já anotado na face da terra: a morte de uma pessoa que não era um qualquer, mas que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte do Filho de Deus, a crucificação de um Cordeiro que chamamos Cordeiro expiatório, que é aquele que carrega uma culpa inexistente. Não havia nele culpa alguma para assumir aquela posição e aquela condenação. Jesus estava ali para cumprir um plano de Deus, de um preço que haveria de ser pago, para anular uma legalidade dada pelo homem lá no jardim do Éden, quando ao pecar em desobediência e a tomar o fruto proibido e comer o fruto proibido, anulou a aliança eterna que Deus havia estabelecido com o homem, dando a oportunidade para o pecado de entrar no meio dessa história e afastar a criatura do seu Criador. O pecado teve domínio sobre o homem a partir da desobediência de Adão e Eva lá no jardim. Dali até o tempo de Jesus vir a esse mundo, o pecado trouxe muitas dores e desgraças e continua trazendo até hoje, sendo que hoje existe uma possibilidade de anulação. A Bíblia fala sobre o espírito de dívida que foi anulado da vida daquele que crê em Jesus. E eu louvo a Deus, porque aqui nesta noite nós temos vidas que creem em Jesus. Diga assim: eu creio em Jesus. Aleluia. E a partir da nossa fé, colocada no único Filho de Deus, nós começamos a ter domínio sobre o pecado. O pecado não pode ter domínio sobre nós. Nós devemos ter domínio sobre o pecado. Por mais que ele seja algo que está intrínseco, que está dentro também da humanidade, ele é algo que pode ser vencido. E ele é vencido pelo poder do sangue da cruz. O pecado não tem domínio para aqueles que estão debaixo da graça de Deus. Diga assim: eu estou debaixo da graça de Deus. Aleluia. E o pecado foi vencido pelo maior dos sacrifícios. Não existia na face da terra alguém que pudesse pagar esse preço, porque todos eram frutos do pecado. Haveria a necessidade de existir um sobre o qual não houvesse nenhuma mácula, nenhum erro, nenhuma falha. Nem mesmo os seus ossos poderiam ser quebrados, como não foram quebrados no momento final da crucificação. Um perfeito que haveria de assumir um preço que seria pago uma única vez por todos. O sangue da remissão dos pecados é o sangue do Filho de Deus, o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um sacrifício, igreja, tão valioso, que pagou por salvação de vidas que já se foram, que está pagando por vidas que aqui nesse mundo estão e que um dia irão desse mundo, e que também já pagou pelas vidas que ainda surgirão na face da terra. Um sangue que tem valor do início até o fim. Um sangue não de qualquer pessoa, mas o sangue derramado foi o sangue daquele que é chamado o Alfa e o Ômega, o nosso Senhor Jesus. Eu gosto muito quando em leitura bíblica eu encontro os textos onde o anjo de Deus se apresenta. Essa semana mesmo eu estava conversando com a pessoa e falando, lembrando sobre o momento em que o anjo de Deus se apresenta ao pai
de Sansão, por um pedido dele, porque ele já havia se apresentado à mãe de Sansão. E quando ele diz ao anjo de Deus: mas diga-nos o teu nome para que nós possamos, referenciá-lo quando tudo isso que foi dito acontecer. E o anjo de Deus diz: por que perguntas pelo meu nome, se ele é maravilhoso? Jesus estava ali. Diga: Jesus estava ali. A palavra de Deus diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus estava no princípio. Diga: Jesus estava no princípio. Aleluia. Assim como nós podemos certamente declarar que Jesus está aqui hoje, em nosso meio, aquele que foi um sacrifício valiosíssimo, pago por todos nós. E conforme está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, que registra o seguinte: 1 Pedro 1, 18 e 19: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia. Não há outro igual, nunca houve, nem haverá. Na Bíblia você vai encontrar muitos homens de valor para Deus. Alguns tinham tanto valor para Deus que nem experimentaram a morte. Não é verdade? Como foi a vida de Enoque com Deus, caminhou com Deus de tal maneira que Deus o tomou para si. Como foi a vida de Elias para com Deus, tão fiel ao Senhor que Deus o ergueu em meio ao redemoinho para a glória. Mas ninguém foi, ou será como filho de Deus. Esse preço caro foi pago por mim e por você. Um cordeiro imaculado, um cordeiro incontaminado. Esse Jesus, o nosso Jesus, ofereceu a sua vida por nossas vidas. Fez algo grandioso, esplendoroso, magnífico, sublime, algo que não temos palavra capaz de descrever, que Ele fez por mim e por você. Como o versículo que eu usei hoje no momento da oferta, João diz em 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não tem preço maior do que esse, não tem sacrifício mais importante do que esse. E tudo isso Ele fez para dar a mim e a você oportunidade de um dia recebermos a nossa vida eterna, oportunidade de um dia nos apresentarmos diante do trono de Deus, no tribunal celeste, no grande tribunal, no trono branco, mas não nos apresentarmos ali em contaminação, pelo contrário, mas nos apresentaremos ali lavados e remidos no sangue do Cordeiro, alvejados pelo sangue, porque este é um sangue que não mancha, pelo contrário, é o sangue que purifica e que limpa. Esse é o sangue que nos faz mais alvo do que a neve, mais brancos do que a pura lã. E um dia, quando nós chegarmos diante do tribunal, do grande trono branco de Deus, haverá à direita de Deus aquele que na cruz morreu em seu lugar. Aleluia! Aleluia! E quando nós olharmos para Ele, ali nós podemos notar os sinais da crucificação, as marcas em suas mãos e em seus pés, o rasgo em seu lado, que marcam o preço que foi pago para nos proporcionar a oportunidade de um dia herdar a vida eterna. Hoje eu estava assistindo novamente o filme da Paixão de Cristo, aquele do Mel Gibson, né? É um filme que mais se aproxima da realidade do que foi a crucificação, mais se aproxima da realidade que foi dos açoites, das ofensas, das dores, dos escárnios. E no finalzinho do filme,
depois que eles retiram Jesus da cruz, aparece uma cena que fecha o filme, em que o tecido que estava sobre o corpo, ele está inflado, né? E ele vai murchando, ele vai abaixando, e aparece Jesus e a mão de Jesus com a marca da crucificação. Um dia nós vamos ver essa marca, e não veremos pelo mesmo motivo de Tomé, mas veremos pela certeza de que o nosso crer nos fez alcançar aquele eterno em Cristo. E ali nós vamos ver a marca da cruz. Aleluia! O sangue derramado por mim e por você. Tudo isso para nos dar a oportunidade da vida eterna. No momento da crucificação do nosso Senhor, alguns estavam ali próximos à cruz. Por isso que o tema da mensagem é aos pés da cruz. Mas eles estavam com posturas diferentes. E o primeiro ato que eu quero frisar aqui nesse sermão sobre estar aos pés da cruz é para nos trazer um alerta de que a nossa postura com Deus aos pés da cruz deve ser uma postura correta, reconhecendo quem Ele é e a majestade que só Ele é devida. No versículo 29 do texto que nós lemos diz o seguinte, de Marcos 15: e os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edifica. Ali pessoas estavam junto à cruz de Cristo, mas para recriminá-lo, para ofendê-lo, para menosprezá-lo, não acreditando na palavra que ele havia dito quando passava junto ao templo construído de pedras, junto com seus discípulos, e usava como exemplo das dificuldades que foi construir aquele templo e da dificuldade que seria reconstruir um templo como aquele. E quando Jesus usa aquele templo como referência, ele não falava do templo físico, mas do templo espiritual, que era a sua própria vida. E aqueles homens estavam ali junto à cruz de Cristo, mas em uma postura de rejeição, de negação a Jesus, não aceitando, não valorizando o sacrifício, não reconhecendo como o Mestre, como o Messias, o Filho de Deus. Eles não estavam vivendo uma postura correta, não estavam vivendo algo que os proporcionaria um dia alcançar a vida eterna. Não o exaltaram, mas o menosprezaram, balançavam a sua cabeça de forma negativa, meneavam a sua cabeça. Esse é um mau exemplo de estar aos pés da cruz. Eu preciso crer em Jesus em todo o tempo. Existirão momentos na tua vida que serão momentos de grandes lutas. Ainda assim, creia. Ele é fiel. Ele tem vitória para você. A cruz foi um momento de grande luta, uma batalha espiritual tremenda sendo travada. O pecado de toda uma raça sobre um homem, filho de Deus, a tal ponto que o olhar do Pai teve que se desviar dele, porque Deus não se relaciona com o pecado. E quando o pecado estava sobre o seu filho, o filho naquela hora declara: Deus meu, por que me desamparastes? Esse ato é para demonstrar que os nossos pecados estavam sobre ele. As nossas dívidas estavam sobre Jesus, que o preço estava sendo pago e que o Pai não poderia estar olhando para ele naquela hora, naquele momento. Outros estão aos pés da cruz e
mesmo que tardiamente, ainda alcançam a postura correta de reconhecê-lo como Filho de Deus. No momento da crucificação estava um centurião, isso está no versículo 39, onde diz: e o centurião que estava de frente dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Mas um que estava aos pés da cruz, mas que reconheceu que ali não estava qualquer pessoa, mas que ali estava o Senhor Jesus. E a nossa esperança ainda hoje é que mesmo tardiamente, repito, que mesmo tardiamente, vidas possam se render aos pés da cruz de Cristo. Vidas possam se humilhar e daí por diante ter uma nova vida com Cristo. Cristo veio para isso, para trazer novidade de vida. Cristo veio para isso, para cumprir o tempo da lei e para trazer o tempo da graça, para consumar o preço a ser pago. Cristo veio para salvar. Estar aos pés da cruz gera para todos nós uma grande oportunidade de mudança de vida. Pastor, mas eu já sou de Jesus, glória a Deus. Todos os dias nós somos de Jesus e temos que ser de Jesus. E todos os dias Ele tem obra nova para fazer em nossas vidas. Estar aos pés da cruz é buscar Jesus e a transformação dele em nosso ser. No versículo 40 de Marcos 15 está registrado, e também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Aqui nós temos um grupo de mulheres que estavam aos pés da cruz, estavam reconhecendo a importância daquele momento e valorizando o sacrifício que ali estava sendo oferecido em favor delas também. Ali estavam mulheres que faziam parte daquelas que eram auxiliadoras do ministério de Jesus, sofrendo naquele ato de crucificação, mas ainda assim com a esperança de uma promessa que haveria de ser alcançada, porque elas tinham essa informação de que Jesus voltaria para eles, de que Ele venceria por eles, assim como nós hoje temos uma certeza nesse lugar, que Jesus venceu por cada um de nós. Aleluia! A palavra diz em Isaías 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus fez por mim e por você. Aleluia! Diga para alguém: Jesus fez por mim e por você. Aleluia! Glória a Deus. Sejamos nós aqueles que fazem parte de um grupo que continua a viver com toda expectativa as boas novas do Evangelho. Sejamos nós aqueles que nos tempos de hoje não se calem, mas continuem confessando Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Sejamos nós aqueles que estão aos pés da cruz, mas que reconhecem que somente Jesus é o Filho de Deus. Que nós não estejamos confusos em nada, mas que nós temos uma certeza de que a nossa postura melhor aos pés da cruz é a postura daquele que crê que a palavra de Deus se cumprirá, embora possa até mesmo parecer tardia, mas ela se cumprirá, para a glória de Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 16, está escrito o seguinte: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler.
Esse texto está falando do Senhor Jesus. Foi entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? O primeiro louvor que nós cantamos hoje aqui, nós declaramos: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Não existe outro que não seja o Senhor Jesus capaz de assumir esse lugar. Ali, na sinagoga, ele faz uso de Isaías, capítulo 61, versículo 1, que ele cita aqui, nesse texto que acabamos de ler, no versículo 18, onde ele declara uma realidade que estava acontecendo, e que nem todos estavam dando importância para isso, tanto que eles não estavam referenciando Jesus como Messias, e sim como filho de José. Muitos hoje estão ouvindo falar de Jesus, mas não o estão referenciando como Cristo, Filho de Deus. Muitos hoje estão celebrando a Páscoa com as suas famílias, mas em nenhum momento eles fizeram uma oração ou lembraram de Jesus, o Senhor e Salvador. Muitos hoje estão preocupados em comprar ovos de Páscoa que não tem nada a ver com a Páscoa, e passarem 3 vezes sem juros no cartão de crédito, né? Muitos estão olhando para uma Páscoa irreal e esquecem que o sacrifício da cruz é real, que o meu Jesus morreu por mim e por você, que Ele doou a sua vida no meu lugar e no seu lugar. O problema de hoje é que muitos dizem estar aos pés da cruz, mas insistem em ter uma vida parcial com o Senhor Jesus. Querem dizer que creem em Jesus em épocas festivas, querem dizer que creem em Jesus no Natal, no nascimento de Cristo, querem dizer que creem em Jesus na Páscoa, sua morte e ressurreição, mas esquecem-se dele, estão longe dele, estão como esses primeiro que eu citei aqui, meneando a cabeça, negando a Jesus e deixando que ele seja algo a ser buscado em momentos de festividade tão somente, e esquecem que aquele que ama Jesus vive para Jesus, não em alguns dias, mas em todos os dias. Estar aos pés da cruz é reconhecer que ele não é só o filho de José e Maria, mas que ele é o Filho do Deus vivo, aquele que prometeu e que cumpriu o que ele prometeu, aquele que venceu a morte na cruz. Viver a Páscoa verdadeiramente é viver aos pés da cruz com a postura correta. Páscoa é sacrifício. Jesus se fez sacrifício no meu e no seu lugar. Páscoa é libertação. A Páscoa nos traz a referência de que um dia nós fomos libertos do poder do pecado. A Páscoa também é anunciada lá quando
povo de Israel estava saindo da terra do Egito, onde houve todo um preparo, toda uma ordem de Deus para que fosse passada por Moisés ao seu povo, e os umbrais das portas fossem marcados com o sangue do cordeiro, e onde houvesse o sangue do cordeiro, a morte não entraria. Aleluia! Diga assim: glória a Deus! Eu tenho em minha vida o sangue do cordeiro. A morte não pode entrar. Que isso, pastor? Então todo mundo aqui vai para o céu agora. Falamos da segunda morte, da morte espiritual, da condenação eterna. Diga assim: Jesus é a minha Páscoa. Diga: Jesus é a minha libertação. Páscoa é sacrifício, Páscoa é libertação, Páscoa é nova vida. Aleluia. Páscoa é ressurreição, Páscoa é vitória contra a opressão do pecado, Páscoa é pagamento de dívida, não é acúmulo de dívida, entende? Não é comprar coisas para agradar pessoas, não é comprar o que você não pode para dizer que você deu a fulano ou a ciclano um ovo de Páscoa. Páscoa não é adquirir dívida, Páscoa é pagar dívida. Jesus pagou a dívida no seu lugar. Glória a Deus. Páscoa é uma consumação da vitória. Aleluia. Aleluia. Marcos capítulo 16. Já estou indo para o nosso encerramento. Marcos capítulo 16, versículo 1. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. Aleluia. E no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? No domingo, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com a roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Porém ele disse-lhes: não os assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Mas ide, dizei a seus discípulos. Hoje eu quero dizer a você que é discípulo de Jesus. Ele vive. Jesus vive. Ele morreu, mas ressuscitou para dar a cada um de nós vida. E não só vida, mas uma vida abundante, uma vida eterna, para a glória de Deus. João 10, versículo 9, Jesus diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância.
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Esse é o meu Jesus. Esse é o meu Senhor. Esse é aquele que é dono da minha vida. Esse é aquele aos pés de quem eu devo estar todos os dias. O Jesus que venceu na cruz por mim. Viva com a postura correta aos pés da cruz. Viva como um servo de Deus, porque a promessa é que você viverá para sempre, como o Senhor Jesus foi e sempre será o nosso Cordeiro Pascal. Seja você um discípulo fiel ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. E encerrando com 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, versículo 7 diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Entende? Um dia você não tinha Jesus. A partir de um dia você passou a receber Jesus. Um dia você era um velho homem. A partir de aceitar Jesus, você se transformou em nova criatura. Um dia você foi o velho fermento. A partir de aceitar Jesus, você passou a ser uma nova massa. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Essa é a verdadeira Páscoa. Esse é o nosso Cordeiro Pascal. Estou lendo a revista atualizada. Por isso, celebremos a festa. Repito, por isso, celebremos a festa. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Queridos, tudo que Jesus fez por mim e por você foi nesse nível. Tudo que Jesus fez por mim e por você foi com sinceridade e com verdade. Cabe a nós permanecer aos pés da cruz, servindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus com sinceridade e com verdade. Cabe a nós, nos tempos difíceis como os de hoje que estamos vivendo, sermos cristãos fiéis, sermos aqueles que se orgulham em carregar sobre as nossas vidas o nome de Cristo. Sejamos aqueles que têm prazer em ser neste mundo reconhecidos como discípulos de Jesus. Sejamos aqueles que, ao ser apontados, não rejeitemos. Sejamos aqueles que, ao ser referenciados, admitamos: somos servos de Deus. Cremos em Jesus, o Filho de Deus, aquele que na cruz morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Glória seja dada ao nosso Senhor. Aleluia. E a nossa luta é constante.
A nossa batalha é diária. Pedro é um grande exemplo, porque ele achava estar pronto para enfrentar qualquer luta e permanecer fiel a Jesus. Mas em momento com Jesus, ele ouviu do Senhor: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. A luta é grande, queridos. A batalha é árdua. Mas se você permanecer aos pés da cruz, numa postura fiel a Jesus e de forma correta, Ele vai te honrar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar vitória. Aquele mesmo Pedro que viveu momentos de fraquezas, depois ele foi fortalecido em Deus e foi usado pelo Senhor para pregar o Evangelho como uma nova massa. Não era mais o antigo Pedro, não era mais aquele tomado pelo velho fermento, mas era uma nova massa, impactado pelo sacrifício da cruz, pelo amor de Deus, pelo sangue derramado, pela ressurreição ao 3º dia, e uma nova massa surgiu. O novo homem surgiu para pregar o Evangelho que transforma vidas até hoje. Seja você um instrumento para a glória de Deus. Seja você uma vida que está aos pés da cruz e que reconheça que esse sacrifício valeu a pena. Que para essa morte não tem preço nenhum que pague. Há um valor imensurável, e esse valor é o que te dá direito à vida eterna com Cristo. Seja aquele que está aos pés da cruz para alcançar, estar com Ele para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Espírito de Deus esteja te fortalecendo a cada dia, te fazendo entender que não existe amor maior do que o amor de Deus para contigo. Viva o Evangelho, seja servo fiel a Deus, mantenha-se firme até o fim, não volte atrás, não abandone a sua fé, não esmoreça na caminhada, fica firme, e o nome do Senhor será glorificado em sua vida, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos encerrar aqui a nossa mensagem. Que Deus possa abençoar aqueles que nos acompanharam aqui pela transmissão. Nós vamos ter um momento ainda de louvor antes do nosso encerramento, um momento ainda de adoração ao nosso Deus, com a Vitória. Amém, Vitória?